Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Coração Imaculado de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Coração Imaculado de Maria, vossa amadíssima esposa. Hoje iremos rezar o Salmo 76, Esperança no meio de calamidades. Aliás, hoje é o Salmo 77, História do povo eleito. Peçamos que o Senhor nos abençoe, nos dê uma semana cheio da sua graça, que o Sagrado Coração de Jesus conceda-nos a paz e renove a tua intenção para esses salmos. Que o Senhor abençoe a vida financeira de nossas famílias, conversão de nossas famílias, empregos e tudo aquilo que você está pedindo. História do povo eleito. Escuta, ó povo, minha doutrina, as palavras de minha boca presta atenção. Abrirei os lábios, pronunciarei sentenças, desvendarei os mistérios das origens, o que ouvimos e aprendemos através de nossos pais. Nada ocultaremos a seus filhos, narrando à geração futura os louvores do Senhor, seu poder e suas obras grandiosas. Ele promulgou uma lei para Jacó, instituiu a legislação de Israel, para que aquilo que confiara a nossos pais, eles os transmitissem a seus filhos, a fim de que nova geração o conhecesse, e os filhos que lhe nascessem pudessem também contar aos seus. Aprenderiam assim a pôr em Deus sua esperança, a não esquecer as divinas obras, a observar as suas leis, e a não se tornar como seus pais, geração rebelde e contumaz, de coração desviado, de espírito infiel a Deus. Os filhos de Efraim, hábeis no arco, voltaram as costas no dia do combate, não guardaram a divina aliança, recusaram observar sua lei, eles esqueceram suas obras e as maravilhas operadas ante seus olhos. Em presença de seus pais, ainda em terras do Egito, ele fez grandes prodígios nas planícies de Tanis. O mar foi dividido para lhes dar pastagem, represando as águas verticais como um dique. De dia ele os conduziu por trás de uma nuvem, e à noite a clarão de sua flama. Rochedos foram fendidos por ele no deserto, com torrentes de água os desendentaram. Da pedra fizeram jorrar regatos e fluir água como rios. Entretanto, continuaram a pecar contra ele e a se revoltar contra o Altíssimo no deserto. Provocaram o Senhor em seus corações, reclamando iguarias de suas preferências, e falaram contra Deus. Deus será capaz de nos servir uma mesa no deserto? Eis que feriu a rocha para fazer jorrar dela água em torrentes. Mas poderia ele nos dar pão e preparar carne para o seu povo?
O Senhor ouviu e se irritou. Sua cólera se acendeu contra Jacó, e sua ira se desencadeou contra Israel, porque não tiveram fé em Deus, nem confiaram em seu auxílio. Contudo, ele ordenou as nuvens do alto e abriu as portas do céu. Fez chover o maná para saciá-los, deu-lhes o trigo do céu. Pode o homem comer o pão dos fortes e lhes mandou viveres em abundância. Depois fez soprar no céu o vento leste, e seu poder levantou o vento sul. Fez chover carne então como poeira, numerosas aves como as areias do mar, as quais caíram em seus acampamentos ao redor de suas tendas. Delas comeram até se fartaram e satisfazerem os seus desejos. Mas apenas o apetite saciaram, estando-lhes na boca ainda o alimento. Desencadeia-se contra eles a cólera divina, fazendo perecer a sua elite e prostrando-se a juventude de Israel. Malgrado tudo isso, persistiram em pecar, não se deixaram persuadir por seus prodígios. Então, Deus pôs súbito termo a seus dias, e seus anos tiveram repentino fim. Quando os feria, eles os procuravam e de novo se voltavam para Deus. E se lembravam que Deus era o seu rochedo e que o Altíssimo lhe era o Salvador. Mas suas palavras enganavam e lhe mentia com a sua língua. Seus corações não falavam com fraqueza, não eram fiéis à sua aliança. Mas ele, por compaixão, perdoava-lhes a falta e não os exterminava. Muitas vezes reteve sua cólera, não se entregando a todo o seu furor, sabendo que eles eram simples carne, um sopro só que passa sem voltar. Quantas vezes no deserto o provocar e na sua solidão o afligiram. Recomeçaram a tentar a Deus, a exasperar o Santo de Israel. Esqueceram a obra de suas mãos, no dia em que os livrou do adversário, quando operou seus prodígios no Egito e maravilhas nas planícies de Tânis, quando converteu seus rios em sangue, a fim de impedi-los de beber de suas águas, quando enviou moscas para os devorar, e rãs que os infestaram, quando entregou suas colheitas aos pulgões e aos gafanhotos o fruto de seu trabalho, quando arrasou suas vinhas com o granizo e suas figueiras com a geada, quando extinguiu seu gado com suas saraivadas e seus rebanhos pelos raios, quando descarregou o ardor de sua cólera, indignação, furor, tribulação, um esquadrão de anjos de desgraças. Deu livre curso à sua cólera, longe de preservá-lo da morte. Ele entregou à peste os seres vivos, matou os primogênitos no Egito, os primeiros partos nas habitações de campo, enquanto retirou seu povo como ovelhas e o fez atravessar o deserto como rebanho. Conduziu-o com firmeza sem nada ter que temer, enquanto aos inimigos os submergiu ao mar. Ele os levou para uma terra santa,
até os montes que sua destra conquistou. Ele expulsou nações diante deles, distribuiu-lhes as terras como herança, fez habitar em suas tendas tribos de Israel. Mas ainda tentar a Deus e provocar o Altíssimo, e não observar os seus preceitos. Transviaram-se e prevaricaram como seus pais. Eram o alvo como um arco mal entessado. Provocaram-lhe a ira com seus lugares altos, e inflamaram-lhe o zelo com seus ídolos. À vista disso, Deus se encolerizou e rejeitou Israel severamente. Abandonou o santuário de Siló, tabernáculo onde habitara entre os homens. Deixou conduzir cativa a arca de sua força. Permitiu que a arca de sua glória caísse em mãos inimigas. Abandonou seu povo à espada e se irritou contra a sua herança. O fogo devorou sua juventude. Suas filhas não encontraram desponsório. Seus sacerdotes pereceram pelo gláudio, e as viúvas não choraram mais seus mortos. Então o Senhor despertou como se de um sono, como se fosse um guerreiro dominado pelo vinho, e feriu pelas costas os inimigos, infligindo-lhes eterna ignominia. Rejeitou o tabernáculo de José e repeliu a tribo de Efraim, mas escolheu a de Judá e o monte Sião, monte de predileção. Construiu seu santuário qual um céu, estável como a terra, firmada para sempre. Escolhendo a Davi seu servo e o tomando dos apriscos das ovelhas. Chamou-o do cuidado das ovelhas e suas crias, para apacentar o rebanho de Jacó, seu povo, e de Israel, sua herança. Davi foi para eles um pastor reto de coração, que os dirigiu com mão prudente. Palavra do Senhor, graças a Deus. Que Jesus, o bom pastor, te abençoe e conduza por pastos verdejantes, esses pastos de amor, de misericórdia. O Senhor te abençoe grandemente. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.